lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22º, ou se tu preferires, o 22º pode ser o 22. Diz assim: e eles foram para Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade na livre escolha, ó Deus, escolhemos estar na casa do Senhor. O Senhor é tão importante para nós, e nós, ó Deus, nos alegramos de estar aqui com o Senhor. E, ó Deus, pedimos que Tu venhas, ó Deus, receber esse esforço, essa escolha também como adoração ao Senhor. E, ó Deus, agora quando lemos a palavra do Senhor, pedimos que Tu venhas, ó Deus, enxertar o nosso coração com a Tua palavra, de tal maneira que produza em nós, ó Deus, efeitos que tragam, ó Deus, benefícios à nossa vida cristã, edificando-nos, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A Bíblia tem textos que são interessantíssimos, e esse é um daqueles textos interessantíssimos do Novo Testamento, que quando a gente se depara com ele, a gente fica fazendo algumas perguntas. Diz que Jesus vai para a banda de Betsaida, e lá encontra um homem cego, a partir do versículo 22, e trazem esse homem cego, pedindo que Jesus tocasse nele. Se você olhar, Jesus toma o cego pela mão, o leva para fora da aldeia, para fora do grupamento, e Jesus pergunta a ele, cospe no olho dele, nos olhos dele, e pergunta: o que você está vendo? Está vendo alguma coisa? E ele olha, tenta ver, e a visão dele é restabelecida, porém a qualidade da visão ainda é duvidosa. Ele disse: eu vejo, acho que pessoas, mas elas parecem árvores, são como vultos, né? Estou vendo vultos, não estou vendo perfeitamente. E Jesus, tomando outra vez, então Jesus concede a ele a visão perfeita, ou seja, na narrativa bíblica ele consegue ver claramente, ou seja, perfeitamente, sem ser somente vulto, mas ver realmente o objeto como ele é, ter a visão normal que ele estava querendo, normalizada como ele gostaria de ter. Por que eu digo que esse texto ele é dos textos interessantes? Porque em todos os outros textos bíblicos, os outros 35 milagres, 34 milagres que nós temos na narrativa bíblica, a Bíblia, João fala que milhares de outros não estão registrados. Ele chega ao exagero de dizer que os livros, a terra não conteria os livros se fôssemos relatar todos os milagres realizados por Jesus, mas temos 35 deles, 34 mais este, dentro do Novo Testamento, de milagres realizados por Jesus Cristo. Em todos os outros 34 milagres, Jesus simplesmente diz, por exemplo, em Marcos capítulo 10, diz a Bartimeu que a sua visão seja restaurada, ou seja, como você está desejando, e a visão dele é restaurada. Ou em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, ele para diante do sepulcro de Lázaro, e ele então eleva os olhos aos céus, dizendo: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre tu me ouves, mas tenho dito isto para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Já 4 dias depois de ter morrido, sido sepultado, Lázaro vem para fora. O filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 9, Jesus manda separar o enterro, toca o corpo
do jovem morto, somente o corpo está ali, e restaura imediatamente. Os milagres são realizados mesmo assim, ainda que não envolva pessoas, por exemplo, a multiplicação dos pães. Jesus simplesmente manda, vão distribuir, e quando eles vão, os pães vão se multiplicando. A transformação da água em vinho também ocorre desta maneira. Ou seja, todos os milagres, eles são dotados de uma imediatez fantástica. E aí vem esse texto de João capítulo 8, a partir do versículo 22, que Jesus toma o cego pela mão, leva para fora do aldeamento, e lá fora ele pergunta: e você agora está vendo? Cospe no olho daquele homem. E Jesus parece que não era muito batista, que batista não é muito de fazer isso, né? Pastor, faz uma oração por mim aqui. Imagina se eu desse uma cusparada no irmão aqui, na frente aqui, a igreja sendo transmitido o culto. Talvez, vamos dizer assim, vão processar esse pastor, porque ele não tem respeito nenhum. Que porcalhão que é esse pastor. Você imagina o pastor Edemir, não é isso? Vai lá no hospital, o irmão está deitado, o pastor Edemir chega lá, dá uma cusparada no irmão. Ou a pastora Lilian, não é muito elegante, né, para uma mulher, mas a pastora Lília também. A irmã chega para ela e diz: pastora Lília, eu estou com um problema, eu estou com uma dor de cabeça, ora por mim. Ela vai lá na testa e dá uma cusparada na testa. Parece que essa prática não seria muito bem recebida por nós, por qualquer de nós. Nós teríamos dificuldade de absorver essa prática, né? O culto da cuspida. Nós não teríamos muita facilidade de adotar esse método, não é isso? Talvez os irmãos já viessem para cá com proteção, com sombrinha, né? Não cospe, não. Ou viessem de alguma maneira tentando se proteger. Jesus, ele cospe nos olhos daquele homem. A prática, ela só é seguida por uma outra experiência, quando ele cospe na terra, de João capítulo 9, e ele vai untar os olhos daquele cego de nascença com cuspe e terra, para que ele possa voltar a ver, ele passe a ver na verdade. É um cego de nascença. Então Jesus leva ele para fora do aldeamento, e Jesus cospe nos olhos daquele homem. E Jesus pergunta a ele: você já está vendo? Diferente dos outros 34 milagres que são instantâneos, aquele homem, ele abre os olhos e uma novidade aparece para ele. A claridade. Nós enxergamos o objeto segundo a física, não porque nós temos bons olhos, mas porque eles são iluminados pela luz. A luz define o contorno de cada objeto. Quando ela incide sobre o objeto, a gente consegue ver o objeto por causa da luz incidindo sobre ele. Se apagar, por exemplo, todas as luzes, todos os clarões aqui, o que é que vai acontecer? Imediatamente nós vamos deixar de ver tudo que nós estamos vendo aqui. Aquele homem abre os olhos e a claridade, a iluminação solar vai ser uma novidade para ele. Ele começa a perceber que há uma claridade, que há uma realidade ao seu redor. Jesus está mudando a sua história. Jesus, ele já não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa diferente está acontecendo na vida dele. E aí Jesus pergunta: o que está acontecendo contigo? E ele disse: eu vejo pessoas, mas eu as vejo como se fossem árvores balançando na minha frente. São vultos. Eu estou percebendo que alguma coisa mudou, mas ainda não é do jeito que eu gostaria. Já passei muitas vezes por isso na vida, quando eu sei que Deus está atuando, mas não foi do jeito que eu esperava. E eu tenho certeza que você também já passou muitas vezes por situações assim. Você orou e pediu alguma coisa ao Senhor, colocou a sua expectativa como a deste homem, de que alguma coisa iria acontecer, e aconteceu, mas não do jeito que você gostaria. E aí Jesus pergunta: e aí? Ele diz: eu estou vendo, mas não é do jeito que eu estava imaginando que eu fosse ver. Eu vejo pessoas como se elas
fossem árvores, diz ele. E aí Jesus toma outra vez, e aí Jesus, lá no versículo 25, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos. Primeira coisa que quero destacar nessa segunda parte é que Jesus ele muda o método. Aquele método a gente não ia gostar mesmo, e a gente não iria se acostumar. Então Jesus colocou as mãos sobre os olhos dele. Ele muda o método. E muitas vezes na vida a gente percebe que Jesus está mudando os métodos com a gente. Não é mais do mesmo jeito, não é mais da mesma maneira. No livro Fator Oração, o autor, eu fui ouvi-lo pregar. Ele foi missionário na Romênia e ele foi expulso da Romênia, levado até a fronteira. E anos depois, quando da Revolução na Romênia, foram buscá-lo para um movimento de avivamento espiritual. E ele pregando, eu fui ouvi-lo, pregador extraordinário, um homem de uma unção fantástica. E ele fala que Deus muda os métodos porque a gente se vicia no modo como Deus se manifesta. A gente acha que Deus só vai se manifestar de uma maneira. Senhor, eu quero um emprego, mas eu quero aquele ali, é aquele que eu quero. E eu sei que o Senhor vai levantar uma pessoa que eu conheço e ela vai, Senhor, me levar lá e eu vou trabalhar naquele lugar. Deus tem outros empregos, Deus tem outros métodos, Deus tem meios próprios. E esse autor, David Kipper, ele diz o seguinte, uma coisa fantástica. Ele diz que ele precisava de muito recurso financeiro numa igreja que ele começou nos Estados Unidos, num bairro muito pobre. E ele diz que naquele dia ele estava orando e Deus disse assim: vá até o correio e na caixa do correio tem o dinheiro que você está precisando. E ele disse: Deus, como é que eu vou? Alguém vai botar dinheiro na caixa do correio? Ele disse: vá até lá. E aí ele disse que se levantou e ele foi lá. E quando ele chegou lá, que abriu, havia um envelope que alguém enviou para a igreja, e estava lá a quantia exata que ele precisava para a obra social que ele estava começando na igreja naquele bairro pobre. E aí ele disse que toda vez que começava a ter dificuldade, ele corria até o correio, abria a caixa, olhava dentro da caixa e nada acontecia, não tinha dinheiro, não havia envelope, ninguém mandou oferta. E ele dizia: Deus, eu estou esperando, Deus, que alguém possa mandar uma oferta, colocar nessa caixa uma oferta para a igreja. E ele disse que num culto de semana na igreja dele, ele estava pregando, e aí entrou uma pessoa, disse que tinha 3 pessoas no culto, e entrou uma pessoa, sentou lá atrás, e aí ele estava dirigindo, e quando acabou o culto, aquele homem veio até ele e disse assim: eu preciso falar com o senhor. E o culto já tinha terminado, ele estava cansado, trabalhou o dia inteiro. E aí disse: pode ser agora? Ele disse: pode. Disse: eu estava no meu trabalho e Deus disse que o senhor está precisando de dinheiro e que eu viesse aqui dar uma oferta à sua igreja. E ele disse: se Deus disse, o senhor falou isso, então ele disse quanto eu preciso. E o homem disse a ele exatamente a quantia que eles estavam precisando. E ele disse: Deus tem métodos diferentes. Não adianta você querer servir um Deus que vai sempre agir da mesma maneira. Moisés, ele levou o povo todo para o deserto. Com Jesus, ele levou o povo para dentro da igreja. Ele inverteu a situação. Com um ele cuspiu nos olhos, com outro ele tomou pela mão e ordenou que ficasse de pé. Com outro ele curou a lepra ferida. Com outro ele mandou que pudesse ir embora e não pecasse mais. Para cada pessoa, Jesus tem um método. E ele muda os métodos constantemente enquanto nós lidamos com ele. E ele lida com cada um de nós. Então Jesus perguntou, Jesus havia cuspido nos olhos dele, disse: e agora? Ele disse: eu estou vendo, mas não estou vendo direito não. E Jesus então tomou pela mão, colocou a mão sobre os olhos dele
e disse: e agora? Ele disse: agora eu estou vendo claramente, perfeitamente, eu estou vendo. Então, a segunda coisa nessa segunda parte e último que eu gostaria de considerar é que quando a gente acha que Jesus não fez do jeito que a gente gostaria de fazer, é melhor a gente confiar que Ele faça do jeito que Ele quer fazer. Não é do jeito que você quer? Confia. Diga a Ele: então faça do jeito que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor vai me abençoar. Eu sei que a bênção vai chegar. Jesus vai mudar o método, mas Ele não vai abandonar, desamparar aquele homem. Ele vai confiar de que nessa segunda vez, nessa manifestação, a coisa vai dar certo, a coisa vai acontecer, a realidade que ele está esperando vai se consumar. Jesus coloca a mão, mudou o método. Jesus poderia ter cuspido de novo, mas ele não, ele estendeu a mão e colocou a mão. Ele mudou o método. Ele muda o método. Eu sei, tantas vezes na vida Jesus mudou o método, e às vezes ele é mais ríspido, e às vezes ele é mais brando. Às vezes ele exige mais, às vezes ele exige menos. Ele muda o método, mas ele não desampara. Então, quando Jesus fez isto, Jesus diz o texto: mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Vai para casa, essa bênção é sua. Vai para casa, essa bênção é sua. Não entre no povoado. Você não precisa ir lá. Vai para a sua casa. Hoje, quarta-feira, nós estamos voltando para casa. Deixa Jesus mudar o método. Não se importe. Ele quer abençoar você. Ele quer te conduzir. Ele quer te orientar. Ele quer abençoar a sua vida. Deixa Jesus mudar o método. Ele vai te abençoar.